37. Maravilha, essa versão é boa demais. Você que pode, acompanha aqui no telão. Fazemos uma leitura em conjunto para que nós possamos entender. Adolescentes, peço bastante foco. Bastante foco. Aliás, eu vou fazer uma pergunta para vocês, adolescentes, aí agora. Quem aí leu o tema? Levanta a mão para eu ver. Sinceridade. Então preste mais atenção ainda, dobrado agora. Que diz assim: junto aos rios da Babilônia, nós sentamos e choramos ao Senhor, ao lembrar de Sião. Próximo versículo. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas, pois os nossos captores pedíamos canções, e nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cante para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor em uma terra estrangeira? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que a minha mão direita perca as suas habilidades, que me grude a língua ao céu da boca, e não me lembrar de ti, e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Só até aqui. Queridos, eu quero primeiramente explicar um pouquinho, trazer uma introdução desse tema, que é um tema um pouquinho complexo. Os adolescentes que leram, os obreiros que estão aqui, muitos mestres que têm mais habilidade do que eu a respeito desse tema. A gente sabe que é um tema um pouco difícil, um pouco complicado. Então eu peço bastante atenção para você sair daqui entendendo completamente o tema e o que Deus ele tem para falar com a gente. Primeiramente, queridos, no versículo 1 está falando a respeito de alguns levitas, porque nos fala de harpa. Então nesse contexto é um salmo é o cântico. Não sei se você sabia, mas o livro de Salmos era uma espécie de inário, assim como hoje nós temos a nossa harpa cristã. E o Salmo 137 é um hino, é uma canção de lamento, uma canção de tristeza, uma canção que remete saudade de Sião. Vem comigo aqui. E junto com essa saudade de Sião, tinha um desabafo nessa música. Quem nunca ouviu uma música com desabafos? Esta era uma canção com alguns desabafos. E esses levitas, que eram tangedores de harpa, eles expressam a sua tristeza em estar tão longe, mas tão distante de Jerusalém, a ponto de eles escreverem uma música e louvar essa música. Logo nós entendemos que na letra da música eles estavam falando que não queriam cantar para os seus opressores. Mas se a música está escrita, se está no livro de Salmos, é porque em algum momento eles resolveram cantar. Mas quem eram eles? Quem eram essas pessoas, esses levitas? Adolescentes. Os levitas nada mais eram do que os funcionários de Jerusalém, de Judá. Funcionários da onde? Funcionários do templo, funcionários da casa do Senhor. Eles não só tangiam harpa, não só tocavam os instrumentos, mas eles também tomavam conta de toda a manutenção do templo de Deus. Esses eram os levitas. A Bíblia nos diz então que esses levitas, eles estavam tristes nesse contexto, no contexto de Salmo 137. Eles estavam abatidos. E dentro desse contexto tem uma palavra interessante, que ao decorrer dos dias eu perguntei para alguns dos adolescentes se eles sabiam qual era o significado. E eu perguntei para eles, e aqui eu vou lançar uma pergunta para toda a igreja: você sabe, por acaso você sabe o que é um salgueiro? Quanto velho quem está do seu lado e pergunta para ele: por acaso você sabe o que é um salgueiro?
Sinto te dizer, mas Salgueiro não é a escola de samba carioca. Não é esse Salgueiro. Para quem não sabe, o Salgueiro era uma árvore típica, uma árvore comum da Babilônia. Isso era um salgueiro. Os levitas, eles estavam lá na Babilônia. Eles decidem não tocar mais, não por revolta, não porque se desviaram, mas porque estavam tristes. Eles estavam abatidos por estar longe de Sião. Então eles pegam as suas harpas, eles penduram essas harpas agora nos salgueiros. Imagina agora o tanto de harpas. Eram muitos levitas. E eu vou falar um pouquinho a respeito da Babilônia para você entender o que era a Babilônia. Porque o que era a Babilônia de fato? A Babilônia era um império, irmãos, forte, que representa poder, riqueza, luxo, e que é liderado por um rei chamado Nabucodonosor, nesse período. E quem era Nabucodonosor? Era um opressor, era um líder, era quem dava as ordens para oprimir o povo de Deus. E a Bíblia diz que Sião, o que é Sião? Tem gente que não sabe o que é Sião. Estamos com saudade de Sião, mas o que é Sião? Sião nada mais é do que a própria Jerusalém, do que a própria Judá. E o que aconteceu? Como é que eles foram parar na Babilônia? E o que é Judá? Você vai sair daqui entendendo tudo. Judá era a terra mais conhecida como o povo de Deus. Os judeus são mais conhecidos como o povo de Deus. Naquele período, os judeus, sendo o povo de Deus, eles entraram em contradição com a sua fama, que era de ser o povo escolhido de Deus. Entrando em contradição, eles se afastam de Deus. Nisso que eles se afastam de Deus, Deus logo faz com que algo aconteça, algo terrível, para que eles se reaproximem do céu. Porque todas as vezes que Sião se afasta de Deus, porque todas as vezes que o povo de Deus, vai soar redundante, todas as vezes que o povo de Deus se afasta de Deus, Deus vai dar um jeitinho para que eles se aproximem de Deus novamente. E aqui Deus, ele dá um jeitinho. E como é que é esse jeitinho? Doloroso. Como é que é esse jeitinho? Complicado. Deus permite agora que Nabucodonosor invada Sião, invada Jerusalém, invada toda Judá. E acontece a primeira deportação. O que é deportação? Eles entram, invade Jerusalém, invade toda Judá e leva algumas pessoas para o cativeiro. Agora vocês são meus. Agora vocês são meus. Vamos conjecturar um pouquinho. Vamos falar um pouco de Nabucodonosor. O que representa Nabucodonosor? Nabucodonosor pode representar o inimigo. De fato era inimigo do povo de Deus. Nabucodonosor pode representar também Satanás e seus exércitos, seus demônios. Essa é a representatividade de Nabucodonosor. Ele agora invade com seus exércitos. A princípio não há resistência. Quem estava como rei naquela época, regendo o povo de Deus, era Joaquim. Joaquim, ele foi completamente irresistente. Ele não bate de frente com o rei da Babilônia e com seus exércitos. Por quê? Primeiramente, medo. O segundo ponto, por que ele não bate de frente com Nabucodonosor? Porque ele tinha perdido a autoridade. Porque servo de Deus que está sem a presença de Deus perde a autoridade. Agora você me pega um rei sem autoridade, um rei covarde. É óbvio que sem a presença de Deus, ele vai se abrir todinho quando o adversário chegar. Faz o que quiser de mim, pode me levar, porque está fraco. Faz o que quiser de mim, pode fazer o que quiser, leva, entra aí, faz toda a bagunça, leva todos os meus filhos, leva a mim também, pode levar os levitas, leva todas as pessoas importantes, pode levar, porque ele estava fraco. E quando a carne está fraca, sem Deus, sem presença, sem espírito, sem oração, sem jejum, sem obediência, a tendência é liberar geral. Eu vou repetir: quando a carne está sem presença, sem espírito, sem oração, sem jejum, quando a carne ela está sem Deus,
Quando o ser humano na terra ele perde a presença de Deus, começa a liberar geral. Aí chega o inimigo, Nabucodonosor, ele chega impondo as suas ordens. Faz isso aqui, ó, aleluia, vem para cá, eu vou tirar você daí de Sião, eu vou arrancar você de Sião. Só que ele está fraco, ela está fraca, não resiste, porque quem está fraco não tem resistência, quem está fraco não consegue resistir. Então ele começa a ceder tudo, vem para cá. Aí ele diz: eu vou porque a carne é fraca, eu vou porque a carne é fraca, eu vou porque a minha carne pede, eu vou porque eu estou vazio de Deus, aleluia. Aí começa a usar desculpinha desfarrapada, porque a gente é fraco, os nossos exércitos não aguentam guerrear. Sendo que se tivesse cheio do Espírito, se tivesse em constante oração, em constante obediência, vocês venceriam facinho essa vontade da carne, venceriam facinho a luta e a guerra contra Nabucodonosor, seria fácil. Só que Jeoaquim, rei, estou falando de rei, eu estou pregando aqui para príncipes, filhos de reis. Jeoaquim fraco, totalmente detonado, está lá, aleluia, recebi um download do céu aqui. Deixa eu te dizer uma coisa, olhe para quem está do seu lado e diga: seja forte, resista a carne, resista a Nabucodonosor. A Bíblia diz então que eles invadem Judá, eles levam a primeira remessa de pessoas para a Babilônia. E para que essas pessoas são levadas para a Babilônia? Essas pessoas são levadas para a Babilônia para serem escravos, de certa forma também não. É estranho? É. Intencionalmente seriam escravos, aparentemente seriam escravos, só que quando eles chegam na Babilônia, é liberdade total que eles têm. A Bíblia nos diz que eles podem construir casas, é liberado para construir casas, comércios, se casarem na Babilônia. Aparentemente era uma vida até boa dentro da Babilônia. Então acontece essa primeira remessa de pessoas para dentro da Babilônia. E Sião invadida, Sião sem propriedade, Sião sem presença. Esse povo é levado agora para o cativeiro babilônico. Chegando lá na Babilônia, adolescentes, a Bíblia nos diz que é levado junto com essa primeira remessa alguns jovens, aliás, muitos jovens. Dentre esses jovens, a Bíblia nos diz em Daniel que tinha muitos entre eles filhos de reis, ou seja, príncipes. Estamos falando de monarquia. Para quem gosta de ler a respeito de monarquia, é monarquia. Monarquia também tem na Bíblia, você que gosta. Estamos falando de príncipes, filhos de reis, filhos de sacerdote, meninos e meninas bem estudados. A Bíblia nos diz em Daniel, no capítulo 3, capítulo 1, versículo 3, a partir do versículo 3, que eram meninos extremamente estudiosos, eles eram cultos. A Bíblia nos diz também que eles eram extremamente educados. Quando eles chegam na Babilônia, Nabucodonosor, ele quer a nata de Sião. Ele olha para os seus soldados, para o seu chefe de comitiva, e diz: eu quero alguns servos para mim. Pega esses jovens, dentre eles, entre 14 a 16 anos. Vou repetir isso: entre 14 a 16 anos. Pega esses jovens, a nata, os melhores, os mais bonitos, os mais convincentes, os mais estudados, os mais cultos. Até porque quem foi que disse que o diabo quer qualquer um? Ele quer você mesmo. Eu estou pregando aqui para pessoas que são filhos do rei. O diabo não quer quem já está lá fora, o diabo quer quem está em Sião. É filho de rei. Se você é filho de rei, filho do rei dos reis, do Senhor dos senhores, que é Jesus, significa que você é príncipe. E eu estou falando aqui desse texto. Nesse texto nos menciona que ele quer os filhos de reis, ele quer os príncipes, ele quer os filhos de sacerdote. Então, logo esse homem, esse servo de Nabucodonosor, faz a seleção, seleciona dedos. Ei, você é inteligente, vem para cá. Você é bonito, vem para cá também. Você é zeloso, vem para cá, porque Nabucodonosor te quer. Aleluia. Então vem para cá. Ele sai puxando, ele sai selecionando a dedos, separa eles. Quando separa eles, a Bíblia vai nos dizer que Nabucodonosor, ele dá a seguinte ordem: separou eles? Separou. Separei, estão todos separados.
Tá tudo certinho? Tudo beleza. São todos bonitos? São todos bonitos. São todos bem-humorados? Sim, são todos bem-humorados. Todos inteligentes? Sim, são todos inteligentes. Então a Bíblia diz que ele vai dar a seguinte ordem: agora que eles já estão separados por mim e para me servir, isso é o inimigo falando, Nabucodonosor falando, agora que eles estão separados para me servir, para fazer a minha vontade, agora vocês vão ensinar eles o nosso dialeto, como é que a gente fala, como é que a gente se comporta, como é que a gente se veste aqui na Babilônia. Você vai ensinar para esses jovens, todos esses que foram escolhidos, como é que a gente se comporta, como é que a gente troca ideia, como é que a gente conversa, como é que a gente se relaciona. Você vai ensinar para eles agora. Traz professores, os melhores da Babilônia, traz agora para ensinar eles como é que anda. Tem que andar xingando, porque na Babilônia a gente anda xingando. Tem que andar com cigarro de maconha na orelha, porque na Babilônia a gente anda com cigarro de maconha na orelha. Tem que andar com um copo cheio de energético, porque na Babilônia a gente anda assim. Na Babilônia tem que falar gíria, tem que falar palavrão, porque na Babilônia o nosso dialeto é desse jeito. Então ensina eles, porque para se encaixar aqui tem que ser desse jeito. Tem um líder perdendo. Para se encaixar na Babilônia tem que ser desse jeito. Tem que ser na nossa cultura, com as nossas roupas, tem que usar um cropped aqui assim. Tem que ter uma tatuagem, braço fechado, nas costas. Não estou falando de você que aceitou Jesus, estou falando de você que está em Sião. Tem que fechar o braço, tem que ter tatuagem, tem que ser maloqueiro, tem que falar a língua da Babilônia. A Bíblia diz que eram muito jovens, entre 14 a 16 anos de idade. Por que essa idade? Por que Nabucodonosor escolhe essa idade? Porque é a idade da formação de identidade. Essa é a idade que está formando identidade, está formando caráter, está formando personalidade. Então ele diz: pega esses meninos, ensina eles como é que procede, como é que funciona. Aqui na Babilônia não é Sião. Na Babilônia não é como na igreja, não é como em Sião. Na Babilônia é diferente. Então ensina para eles, e eles começam a ser doutrinados na Babilônia. E eles começam a incorporar a Babilônia dentro deles, porque muito tempo dentro da Babilônia faz achar com que eles eram babilônicos. Muito tempo dentro da Babilônia, mais tempo dentro da Babilônia, porque eles eram jovens. Mais tempo dentro da Babilônia do que a própria Sião, Jerusalém, Judá. Eu estou pregando para meninos e meninas que passam mais tempo na escola do que dentro da igreja, que só são somente 2 ou 3 horas de culto. Eu estou pregando para meninos e meninas que passam mais tempo em um curso do que dentro da igreja, que é Sião. Eu estou pregando para uma igreja que passa mais horas dentro de um trabalho, produzindo, fazendo, assinando papel, aleluia, produzindo maquinários ali e obedecendo ordens, do que propriamente dito dentro de Jerusalém. E esses meninos que foram selecionados, eles começam a ser doutrinados e vão se esquecendo de Sião, porque já estavam muito tempo em Jerusalém. E conforme a doutrina vai entrando aqui na mente, conforme as ideias vão entrando na mente, é muito tempo na Babilônia, é muito tempo andando com babilônico, é muito tempo sendo instruído por babilônico, vai entrando aqui na mente, o cérebro vai fazendo um download de tudo aquilo, como é que se fala, como é que vira popular. Eu tenho que ficar com alguém aqui para eu poder ser notado e entrar na turma, porque senão você é um esquisitão, porque senão você é esquisitona, porque eu tenho que perder ligeiro, porque senão vão olhar para mim e vão falar: não perdeu ainda. Projeto da Babilônia sendo baixado na mente. Começa a achar que pecado é normal, começa a achar que beber é normal, começa a achar que fumar é normal, fazer fumaça e bolinha é normal. Talvez você mais velho não entendeu o aspecto da bolinha, eles entenderam. O contato com a Babilônia e com os professores da Babilônia, porque está cheio de professor por aí, porque aqui você tem que fazer assim. Ó, é assim que você faz. Está cheio de professor na Babilônia, pastor Jovacir. Ó, para bolar você faz assim.
Faz a ponta. Fuma até a ponta. Vai queimar os dedos, mas não tem problema. Fuma até a ponta. Professores da Babilônia, está cheio de professor da Babilônia. Olha, a mistura você faz o seguinte: você põe a vodka, ou você põe o uísque, da marca que você preferir, balalaica, as porcaria toda. Aí você mistura mais uma dosezinha de energético, do mais barato, do mais fuleiro. Está cheio de professor da Babilônia. E o contato é tão diário. Todos os dias, na escola, de segunda a sexta, bate cartão. Sábado e domingo na igreja é muito pouco. Aí segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sábado e domingo são 2 dias dentro da igreja. Os professores da Babilônia estão entrando em ação e você não está percebendo. Os pais não estão notando porque estão tão focados no trabalho, estão tão focados, aleluia, de chegar em casa e preparar comida para o marido. Os maridos de fazer a sua marmita estão tão focados na luta, na correria do dia a dia, e não estão percebendo que a Babilônia está abraçando com força. Não estão percebendo que os comportamentos mudaram. Aleluia. Vou começar a falar para os pais agora. Eu estou falando para pais de adolescentes. Eles não são mais criancinhas. Eles já têm pensamentos próprios, vontades próprias, e a Babilônia está aqui, ó. Vem. Assim como foi ministrado a peça, vem para cá, porque aqui é mais divertido. Vem para cá, porque aqui é melhor. Fuma aqui, porque vai te bater uma brisa da hora. Vem para cá. Tá difícil de vir um glória. Só que dentre todos esses que estavam sendo doutrinados, que estavam adquirindo toda a nada, estavam baixando todo o download da Babilônia, dentre todos aqueles meninos, filhos de reis, filhos de sacerdote, meninos bem estudados que conheciam a palavra. E nós estamos falando de quem não conhece, estamos falando de quem conhece Sião, conhece a presença e conhece a palavra. Mas no meio deles, de todos aqueles que estavam se corrompendo, de todos aqueles que estavam comendo aquilo que Nabucodonosor oferecia, de todos aqueles que estavam bebendo do vinho que Nabucodonosor oferecia, porque de fato ele deu a ordem: doutrina eles, ensina eles e dá da minha comida, do meu alimento para eles. Essa foi a segunda ordem. E qual era o alimento? Pega da minha mesa e leva para esses meninos comer. E não é só alimento, vocês vão levar também o vinho que eu bebo, aquele copo que é compartilhado. O vinho que eu bebo eles vão beber. Aí chegará o carcerário, o agente carcerário, levando o banquete. Quando chega lá na cela, 4 meninos se destacam no meio daquela multidão de meninos inteligentes. 4 meninos se destacam no meio daquela geração de inteligentes, porque uma coisa é ser inteligente, outra coisa é ser sábio. Eu vou repetir isso para você entender. Uma coisa é ser inteligente, outra coisa é ser sábio. E ali, Daniel, Azarias, Ananias, Misael e Azarias, eles não eram apenas inteligentes, eles não eram apenas cultos, eles não eram apenas, aleluia, inteligentes, eles eram sábios e cheios do Espírito Santo de Deus. Porque eles começaram a entender lá dentro do cativeiro babilônico: eu estou fora, eu não estou em Sião, eu não estou na igreja, eu não estou lá em Jerusalém, ninguém de lá de Jerusalém está me vendo, eu estou aqui na Babilônia. Só que a Babilônia não está em mim. O Espírito de Deus que estava lá em Sião, ele me acompanhou até a Babilônia. Aleluia. Eu não sei qual o ambiente que você tem dificuldade, eu não sei, não quero fazer, e aleluia, não gosto de quem sabe, mas deixa eu te dizer uma coisa: o Espírito que está na igreja, o Espírito que te renova na igreja, o Espírito que te toma na igreja, quando você canta, quando você levanta a mão para glorificar, ele está com você na escola também. O mesmo Espírito que te toma aqui no movimento, ele está com você lá naquele curso também. Ele está com você no trabalho, ele está com você em todos os lugares. Não se esqueça, olhe para mim, não se esqueça de quem você é, não se esqueça de onde você saiu. Tu é da igreja, tu é de Cristo, tu é servo, tu é serva. Então abre a tua boca e glorifica a esse Espírito que anda contigo, que está contigo, que te
e Azarias. Dentre toda uma multidão de jovens entre 14 a 16 anos, somente 4 eram sábios. E qual era o comportamento dos sábios? Quando o servo de Nabucodonosor desce com um banquete, eles olham para o banquete do rei e dizem: não como, não bebo, mas vai ser só vocês que não vão comer, vocês vão emagrecer, vocês vão ficar feio. Não como, não bebo, mas é só vocês 4 e todos eles vieram do mesmo lugar que você. Não como, não bebo, traga para nós comida saudável, traga para nós água ao invés de vinho. Deixa eu te dizer uma coisa: dá para viver como crente na Babilônia, sim, dá sim. Ao invés de vinho, beba água. Ao invés de vinho, beba refrigerante. Ao invés de comer dos manjares do rei, prefira os manjares dos céus. Dá sim para ser fiel na Babilônia, dá. São poucos que são fiéis, mas dá para ser fiel na Babilônia, sim. Então a Bíblia vai nos dizer que eles conseguem entrar em acordo. Eles propõem o propósito: olha, então nos dá alguns dias para a gente se alimentar de legumes e água, e deixa o restante comer do que eles quiserem. Eles não querem comer, então deixa eles se lambuzar com a comida do rei. Eles não querem comer, então deixa eles se arrebentarem de comer e beber. Vinho tem teor alcoólico. Vinho tem teor alcoólico. Já que eles querem beber bebida, então deixa eles beber para lá. Eu não quero. É para lá. Já que eles querem comer, então deixa eles comer para lá. A gente não quer, a gente vai ficar reservadinho aqui. Somente nós 4, vem pra cá. Porque crente junta com crente, independente se está na Babilônia ou fora dela. Crente junta com crente. O restante é pra lá, vai pra lá. Crente junta com crente. Juntou 4 amigos, era pouquinho. Não era multidão, não era uma turma grande, não era uma roda de amigos grande, não era 10, 20, 30. Eles não eram mais populares. Só que a Bíblia diz que os menos populares, aqueles que se alimentavam diferente, que falavam diferente, que não se contaminaram com os manjares do rei, eles começam a se fortalecer cada vez mais. Eles começam a ficar cada vez mais bonitos. Os seus cabelos começaram a ficar mais sedosos. Os seus músculos começaram, aleluia, a estufar para fora. Eu não estou falando de beleza física, eu estou falando de beleza espiritual. Eles começaram a ficar mais fortes, e o propósito deles começaram a dar resultado. Foi provado que a água e os legumes estavam certos, e eles continuaram no propósito. Vamos ficar fechado aqui entre a gente no propósito. Vamos continuar fechado. Até que começou a haver oportunidades. O rei Nabucodonosor teve um sonho atribulado que nem mesmo ele sabia que sonho era que ele sonhou. Olha que coisa louca. O camarada sonha, ele tem um sonho, ele não se lembra do que sonhou, e agora quer obrigar turmas, magos, feiticeiros, todo mundo a saber qual era a interpretação de um sonho que nem ele sabia contar que sonho era. A Bíblia nos diz que são chamados um monte de magos, um monte de príncipes, pessoas inteligentes, e dentre eles aqueles que estavam em Sião, aqueles que penduraram a harpa. Deixa eu falar a respeito de harpa. Harpa remete a dons. A harpa remete a instrumentos. E todos aqueles meninos que estavam lá no cativeiro, selecionados, eram meninos talentosos. Tinha talento demais ali reunido. Todos talentosos. Tinham músicos, tocadores, tangedores de harpa. Ali nós tínhamos meninos que estavam estudando para se tornarem mestres da Torá. Não eram qualquer um. Todos talentosos. Só que nem o talento supriu, nem o talento sustentou os desejos, as vontades de se tornar um babilônico e alguém importante. Porque agora passou muito tempo. Eles já estavam doutrinados, já estavam estudados, eles já conheciam toda a cultura.
Então o rei sonha aquele sonho maluco que eu falei para vocês. A Bíblia diz então que eles mandam chamar todos os sábios, todos os magos não deram conta, os bruxos não deram conta, o pessoal lá do lado de lá não deu conta. Então eles começam a chamar todos os sábios. Dentre eles aparece um homem chamado Daniel, um homem que ainda não era tão homem, era um menino, era apenas um menininho, entre 14 e 16 anos, talvez até um pouquinho mais velho nesse período, mas era um menino. Esse menino se apresenta e Deus desce um download sobre aquilo que Nabucodonosor sonhou, que nem mesmo ele se lembrava, e foi um negócio tão absurdo, um dom de revelação tão grande que vai descendo e ele vai contando. O seu sonho foi assim, ó, foi isso, e a interpretação do sonho é X, é assim, 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 assim. Se você for fiel na Babilônia, Deus tem oportunidade para te dar lá na Babilônia. Deixa eu te falar, eu não estou pregando somente da parte ministerial, não. Eu estou pregando para meninos e meninas que têm sonhos em se tornar alguém dentro da Babilônia. Como assim, Rogério? Se tornar alguém estudando, fazendo a faculdade, se tornando um doutor, se tornando um advogado, se tornando um médico, um veterinário, se tornando aquilo que Deus colocar no teu coração. Deus tem oportunidade para te dar se você for fiel na Babilônia. A quanto velho alguém diga para ele, seja fiel na Babilônia. A quanto velho ele de novo e diga, não se venda na Babilônia. Não se esqueça que você é de Sião. Ele disse, era um sonho. O rei vê graça em Daniel, eleva Daniel, dá uma promoção para ele. Olha, esse menino é muito sábio, vamos promover esse menino. Ele vai ser agora um dos administradores, um dos meus administradores. Esse menino recebendo a promoção, ele vai crescendo, o sonho dele se concretiza. A Bíblia diz que Nabucodonosor fica doido, até porque quem toca no povo de Deus e não se arrepende fica doido. A Bíblia diz que ele começa a comer pasto, ficou maluco, e ele perde então o seu reinado, e assume agora o reinado um rei chamado de Belsazar. Assumindo toda a Babilônia, Belsazar agora ele tinha uma outra forma de reger, ele tinha um outro processo para reger o seu reinado. Ele fazia algumas coisas diferentes, só que a tirania ainda era a mesma. Então a Bíblia nos diz que acontecem muitas coisas. Ele tem um sonho, acontece a interpretação de sonho de novo, porque quem é cheio do Espírito Santo tem interpretação, porque quem é cheio do Espírito Santo tem revelação, porque quem é cheio do Espírito Santo tem de Deus para falar. E ele tinha de Deus para falar, ele tinha de Deus para agir. E a Bíblia nos diz que ele vai crescendo em posição até que ele se torna um dos principais administradores da Babilônia. E quando ele se torna um dos principais administradores da Babilônia, a Bíblia diz que agora começam a se levantar os invejosos, talvez seus próprios companheiros de Sião. Eles começam então a tramar contra Daniel. Vamos dar um jeito de matar ele. Só que da forma convencional não dá para matar ele, porque ele não se rende. Esse camarada não tem falha, ele não comete nenhum crime, ele não fala nenhuma besteira, ele não blasfema contra o rei. Então não dá para pegar esse cara. Então o que a gente tem que fazer? Vamos pegar ele na fé dele, vamos tocar na fé dele. A Bíblia nos diz então que eles incentivam o rei Belsazar a assinar um decreto que em 30 dias ninguém poderia adorar outro Deus. Ninguém poderia adorar outro Deus. Já sabendo, Daniel não aguenta ficar sem adorar o Deus dele. Daniel não suporta ficar sem adorar o Deus de Sião. Então vamos tocar nisso. Então o rei assina de forma persuasiva. Ele foi persuadido, ele assina um decreto e agora, pum, tá carimbado, acabou. Daniel fica sabendo do decreto. Sabendo do decreto, a Bíblia nos diz que ele vai para casa. Vai andando para casa. Aí ele chega em casa, abre a sua porta, como de costume, abrindo a porta. Agora ele vai para o andar de cima e ele vai caminhando para casa. Tem um decreto que disseram que não é para adorar. Ele vai caminhando. Quando ele chega agora no andar de cima, a Bíblia diz que ele abre a janela.
Vou abrir a janela. Ele abriu a janela. Quando ele abre a janela, mesmo com o decreto de que não podia orar, não podia clamar ao seu Deus, ele dobra o joelho, com a janela aberta, para todo mundo ver. E o que chama a atenção é que a janela que ele abre, acredito eu que tinha muita janela, porque o próprio escritor de Daniel deixa bem claro que ele abre a janela que ficava em direção a Sião, demonstrando que ele estava com saudade de Sião, demonstrando que ele iria orar ao seu Deus de Sião. Estava longe porque ele estava na Babilônia, só que a fiação dele com o Deus de Sião era próxima demais. Então ele abre a janela virada para Sião, virada para Jerusalém, e ele começa a orar, e aleluia, todo mundo estava vendo. Os perseguidores estavam vendo ele orando, aqueles que queriam matar ele estavam vendo ele orando, e ele não estava nem aí para a opinião pública. Ele dobra o seu joelho, abre a janela, dobra o joelho, e dessa vez era uma oração de guerra. E por que era uma oração de guerra? Porque ele não estava orando no secreto, ele estava orando de forma exposta mesmo, para ver que estava orando. Porque chega um período, pastor Javaci, que a gente tem que levantar a bandeira do evangelho e declarar: eu sou crente mesmo, eu sou crente mesmo, eu sirvo a Deus mesmo, não compactuo com nada, eu sirvo a Deus. E a Bíblia nos diz então que ele abre a janela e começa a orar. Senhor, meu Deus e Pai, eles estão me perseguindo, mas eu abro a janela apontada para Sião. Temos saudade de Sião. Aí entra nos Salmos, no Salmo 137, estamos com saudade de Sião. Só que no Salmo 137 alguém estava injuriado, alguém estava triste e abatido, pega a harpa e diz: eu não vou mais tocar a harpa, eu não quero mais tocar a harpa porque eu estou longe de Sião. Só que Daniel, ele faz diferente. Ao invés de colocar a harpa no salgueiro, ele pega a harpa dele e começa a tanger dentro do quarto com a porta aberta, com as janelas abertas, de forma pública. Eu sou crente, eu sirvo o Deus de Sião. Ele dobra o joelho. Tem gente que não vai me ver por causa da decoração, mas ele dobra o joelho. Todo mundo vendo, os acusadores, todo mundo vendo, aqueles que mandaram o rei assinar o decreto, todo mundo vendo, e ele não estava nem aí. Mas vão te matar, tem uma cova de leão te esperando, não estou nem aí, eu vou pegar minha harpa e vou tanger. Eu não vou colocar minha harpa no salgueiro, eu vou tanger ela e não estou nem aí. E ele com os joelhos dobrados, com o seu talento afiado. Talvez ele ora dessa forma aqui, Juninho. Eu acredito que ele falou mais ou menos assim: ó Deus de Israel, eu sei que não vim a este mundo para adorar outro rei. Os leões estão, o meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová.
Eu quero ser cheio. Só quem quer ser cheio fica de pé em nome de Jesus. Eu quero ser cheio. Eu quero ser cheio. Eu quero ser cheio para renunciar a Babilônia. Eu quero. Segura na mão de alguém aí. Segura. Segura. Peraí. Eu estou falando de Daniel, que não largou a harpa. Mas tem gente que largou a harpa, pastor Javaci. Pendurou no salgueiro e disse: eu não vou adorar porque eu estou longe de Sião. Eu não vou adorar porque eu estou na Babilônia, então eu não quero. Eu estou cansado. Eu não vou adorar porque os babilônios estão me tirando. Esses caras estão tirando, mandando eu cantar aqui. Eu não vou cantar não. Eu vou pegar minha harpa, vou colocar a harpa no salgueiro e não vou cantar mais. Só que Daniel fez diferente. E Jesus está te dando a instrução nessa noite de hoje. Faz diferente. Pega a tua harpa, independente se é em Sião ou se é na Babilônia. Toca ela, toca ela, toca ela, toca ela, toca, 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 toca ela, toca ela. Olha para quem está do seu lado e diz: vamos tocar a harpa. Não está fraca, mas o profeta. Vamos tocar a harpa. Então toca a harpa, meu filho. Adore a Ele. Potente descansará, direi o Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e a Ele te livrará, e na peste perniciosa, Ele me cobre com suas penas, e debaixo de suas asas, estarei seguro. O que você vai fazer quando chegar na segunda-feira na escola? O que você vai fazer? Eu vou antecipar. O que você vai fazer quando você sair daqui nessa noite? O que você vai fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta? Na casa de quem você vai? Trocar ideia com quem você vai? Responder o WhatsApp com quem você vai? E aí? O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Jesus está te perguntando. O que é que você vai fazer? Eu sei que eu vou adorar ao lado de Jesus. Mas eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser. Se abracem de ombro, os adolescentes. Isso.
perdida na Babilônia. Tem muita gente achando que é babilônico, mas do céu, nas suas veias, corre sangue de Sião, rapaz. Nas suas veias corre sangue de crente, rapaz. Para de ideia, para de onda. Só que nessa noite Deus tem um presente para a tua vida. Daí a série me cala marrava. Ao invés de ficar na Babilônia, porque tem gente que vai acabar ficando porque está ficando. Crente não fica, crente namora, noiva e casa. Ao invés de ficar na Babilônia, para aqueles que forem fiéis, para aqueles que rejeitarem, para aqueles que sai manjar, sai costume da Babilônia, para todos esses que rejeitarem a Babilônia, tem Sião para a tua vida e tem presença do céu.